Chegou aquele momento do ano em que todo mundo vira analista da própria vida. A gente abre o extrato, olha a banca, suspira e solta aquele clássico, né? Ano que vem vai ser diferente. Vai mesmo? Ou você vai repetir exatamente as mesmas atitudes esperando um resultado diferente? A gente não consegue ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Porque se isso for estratégia, parabéns, você acaba de inventar o trading espírita. Olha só, a Bíblia diz lá em Provérbios 21:5: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Não diz os planos emocionados, nem as promessas de Réveillon. Diz os planos bem elaborados. Vamos começar com maturidade. Trade não é só print de green, é também histórico de hedge e de como você reagiu a eles. Green sem controle é igual aquele salário alto sem educação financeira. Some rápido e deixa traumas. O problema não é tomar hedge, o problema é o que você faz depois dele. E aí eu te pergunto, você ajustou o processo ou tentou recuperar no jogo seguinte? Em Lamentações 3:40, também da Bíblia, diz o seguinte: examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Avaliar não é se culpar, avaliar é amadurecer. A pergunta não é desisto ou continuo. A pergunta certa é: do jeito que eu estou, vale a pena continuar? Tem gente que está há 3 anos no mercado, mas operando como se estivesse no 3º dia. É o famoso trader Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar estratégia, copiar experiência, cola, apaga, responsabilidade e segue fazendo isso. Continuar sem corrigir é insistir no erro. Desistir sem entender é fugir da lição. Você conhece a história de Davi? É aquele Davi que derrotou Golias. Mas você só conhece essa parte da história ou você conhece a história de Davi? Eu vou te fazer um desafio. Eu gostaria que você procurasse, inclusive tem até uma série, né, Davi. É uma história que nos faz entender muita coisa do nosso dia a dia, tá? Mas aqui eu quero trazer uma pequena reflexão para ti. Davi teve vários erros durante o seu ministério. Ele pode ser conhecido pelo cara que derrotou o gigante sem armas, mas ele foi rejeitado pelo próprio pai. Ele cometeu erros. Mas tem 2 pontos aqui que eu posso encaixar perfeitamente nesse nosso contexto de hoje. Uma das vezes que Davi errou foi quando ele parou de lutar. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: na primavera, época em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. O que aconteceu? Davi quebrou o padrão. Era tempo de guerra, mas ele escolheu o conforto. Enquanto o exército lutava, ele descansava demais. Qual foi a consequência? Olhar ocioso, desejo, pecado com Batseba. Tá? Então ele foi acometido pelo pecado e ele acabou traindo a esposa dele, né? Tentativas de encobrir, morte de Urias, perda moral, espiritual e familiar. O problema não foi o pecado em si, foi o abandono da posição. Quando Davi saiu do campo de batalha, o campo de tentação o encontrou. Então, o que está dizendo aqui? Não podemos parar de lutar. Não devemos dar chance, né, para o inimigo nos derrotar. Então, enquanto você estiver lutando, você vai estar evoluindo. A armadura de Golias, né, ela era protegida na frente, mas as costas não. Então, no momento que ele parava de lutar, ele acabava sendo vulnerável nas suas costas. Então, a gente nunca pode parar de lutar. A segunda vez que Davi errou foi quando ele parou de lutar internamente, tá? Davi não parou fisicamente, mas espiritualmente. Davi manda contar o povo, tá? Ele mandou contar para medir sua força militar. Então ele mandou, né, os seus contarem para ver quantas pessoas tinham. Isso, quando ele faz, ele está perdendo a fé. Ele desistiu espiritualmente, né? Davi começa a confiar nos números, não mais em Deus. A guerra já estava vencida, mas o coração dele agora queria controle. Joabe alerta, mas Davi ignora. Então Deus envia juízo. Milhares morrem.
Davi reconhece: pequei gravemente. E aí, as próprias pessoas que estavam no lado dele acabam se voltando contra ele porque viram que ele era o grande responsável por tudo que aconteceu, pela morte das famílias, né? Então, tudo isso retrata a falta, né, de entusiasmo, ou a falta de perseverança, deixar a parte espiritual de lado e parar de lutar, né? Então, quando a gente traz isso para o trade esportivo, a gente vai ver que quando a gente para de lutar, a gente começa a errar, né? No trade, o trader que para de estudar, o trader que relaxa na gestão, o trader que já sabe tudo, é aí que o mercado cobra com os juros, né? É aí que o mercado cobra direto no teu bolso, tá? E assim como Davi, era tempo de guerra, mas ele ficou em casa. No trade, era dia de mercado, mas você entrou sem plano. A segunda lição que nos deixa aqui é confiar demais nos números, sem humildade. Então Davi errou quando olhou o tamanho do exército, confiou na força e esqueceu a fonte da vitória. No trade, olhar apenas estatísticas sem contexto, achar que sequência boa é igual a invencibilidade, aumentar a exposição porque agora vai. Números sem disciplina são idolatria disfarçada, né? Zona de conforto precede grandes quedas. Davi caiu no conforto. Traders quebram no conforto. É depois do lucro que vem a tentação. O mercado não pune ignorância, ele pune relaxamento. Davi não caiu quando lutava, caiu quando parou de lutar. Trader não quebra quando erra, ele quebra quando relaxa. Por que eu estou trazendo isso nesse vídeo de final de ano? Porque, primeiro, foi uma leitura que me fez refletir sobre esse ano de 2025, de nunca parar de lutar, né? Em meio a tantas coisas que a gente tem. E eu acho que é o grande ponto de nós traders, né? Muitas vezes a gente quer desistir, a gente chega no final do ano fazendo aquelas reflexões, faça aquela retrospectiva e de repente você está fazendo nesse momento a retrospectiva e está pensando em desistir. E aí eu venho aqui justamente dizer isso. Se você acredita no que você está fazendo, se você já estudou durante tanto tempo, não desiste. Apenas enxergue e entenda aonde está errado e o que você precisa mudar, tá? Então, nós como comunidade, nós como produtores de conteúdo, a gente está aqui para tentar te fazer entender, ou te ajudar pelo menos a entender onde está o teu erro, tá? Porque nós também estamos identificando o nosso e nós temos histórias muito parecidas, tá? Então, estamos aqui para auxiliar. Então, nesse ano, eu não quero te trazer os números da GetUp, eu não quero te trazer o que a gente fez, eu quero te trazer essa reflexão. Não desista, tá? Esse ano foi um ano, para mim, especialmente, de ressignificação, tá? Um ano de olhar para trás e somente agradecer por tudo que aconteceu. Muitas coisas se foram, né? Acabei, né, tendo acabei perdendo muita coisa, né, na minha vida, mas ganhei algo que é muito maior que qualquer coisa, que é essa confiança extrema, né, de que tudo vai dar certo e cada vez entendendo mais que esse aqui é o meu caminho, tá? Então, eu entendi tudo isso e eu me senti na obrigação de vir aqui te trazer essa palavra, tá certo? Para você entrar 2026 com esse propósito, de seguir, corrigir os erros, mas seguir, tá? Agora voltemos a pensar, né? Quando o tal longo prazo não funcionou, tá? Eu vou falar algo que dói. Longo prazo não é desculpa para falta de resultado, tá? Longo prazo funciona quando existe método, repetição, gestão, diário, correção constante. Ficar anos errando não é longo prazo, é erro prolongado. Jesus disse: pelos frutos vocês os conhecerão. Se depois de 12 meses não tem fruto nenhum, não é fé, é negação. Então, nesse momento, você tem que fazer uma decisão, você tem que tomar uma decisão. Quais foram os teus resultados? Você perdeu muito dinheiro aqui? Você não está conseguindo evoluir?
Você percebe que fazer o que eu acabei de dizer, corrigir pequenos erros, não vai adiantar, porque o seu erro ele é muito maior, né? O que você fez nesse ano foi muito maior. Quem sabe essa seja a hora de parar mesmo, né? Você pode sim parar, por que não? Persistente ou teimoso? O que você é? Persistência é ajustar mantendo o alvo. Teimosia é manter o erro por orgulho, né? Eu sempre digo, você não pode ser teimoso, você precisa ser persistente. Então uma coisa é você olhar para janeiro de 2025 e perceber que aquela pessoa de janeiro, ela já não é a mesma. E não só porque ela está tantos mil a menos na conta bancária, mas que ela pode estar chegando no final de 2025 sem lucros, mas muito evoluída. Então você cresceu, você fez curso, você conseguiu ser lucrativo, mas teve meses ruins. Qual foi essa sua evolução? Tá? Tem trader que já sabe onde erra, mas prefere continuar errando do que admitir. Você é um desses? Você é aquele cara que por orgulho não admite que você está errado e não consegue mudar? Então talvez seja o momento de desistir. Tá? É tipo um GPS mandando virar à direita. E você diz, não, eu conheço esse caminho. Atrasa, raiva e combustível gasto. Porque o GPS está te dizendo, né? Então, não seja teimoso. Não seja orgulhoso. Deus corrige quem ama, o mercado também. A diferença é que o mercado cobra juros. Certo, pessoal? Então vamos refletir um pouco sobre isso, né? Mudar estratégia, mudar provisão ou mudar postura. Às vezes o problema não é a estratégia, é quem a está executando. Então tem muita gente que gosta de usar as muletas, né? Das desculpas. É o método que não funciona, é o jogo que está na hora errada, é o cara que chutou na trave ao invés de fazer o gol. Você seguiu o plano? Você respeitou a stake? Você anotou as operações? Você estudou ou só operou? Você operou cansado? Você operou por emoção? Talvez o trade não seja sua profissão principal, ainda. E tá tudo bem com isso. Lá em Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo, inclusive tempo de plantar e tempo de não colher ainda. Imagine o trade como uma semente. Se você colocar lá na terra, você não vai ver as coisas acontecerem. Simplesmente você vai ter que ter fé que plantou no lugar certo, vai ter que dar água, né? Vai ter que deixar o sol bater. Mas o que vai estar acontecendo por baixo da terra você não está vendo. E só a partir do momento que ela aponta na terra que você começa a enxergar o resultado. Aí sim ela vai crescer, você vai acompanhar esse processo. Você está ainda na fase do plantio? Ou você já está colhendo seus frutos? Pense sobre isso. O vídeo de hoje é para a gente refletir. Qual que é o planejamento no ano que vem? Tá? Sem promessas vazias. O ano não precisa de promessas, precisa de sistema. Então, qual que é a sugestão que eu te faço? Meta de processo, não de dinheiro. Horários definidos para trabalhar. Limite de jogos que você vai fazer. Faça uma revisão, coloque um plano, né, de revisão semanal, mensal, quinzenal. Um único método bem executado equivale a 10 meia boca. Promessa de ano novo é igual dieta na segunda, né? Começa animado, termina na quarta. Você quer mesmo criar um monte de promessas para 2026 e não terminar nem em janeiro e você já parou tudo? Lá em Lucas 14:28 diz o seguinte, ó, quem quer construir uma torre não se assenta primeiro para calcular o custo? Trade é construção, não loteria. Então aproveita esse momento de reflexão de final de ano e começa a projetar, mas pela base e não pelo telhado. Tá? A decisão é sua. Depois de 12 meses você tem duas opções, continuar se enganando ou começar a se tratar como profissional. Você se acha profissional no trade? Ou você ainda pensa, eu tô aqui só aprendendo, não sou profissional?
O mercado não precisa que você prometa nada. Ele só responde a comportamentos. Não dá culpa pro mercado, cara. Não seja inimigo dele. Que o próximo ano não seja o ano da promessa, mas o ano da postura. Porque Deus honra processos e o mercado também. Esse texto nada mais é do que um estímulo para você pensar positivo, para que 2026 seja um ano melhor. Eu não vou fazer promessas aqui para você. A gente vai trazer as novidades da GetUp em outro vídeo, tá? Não caberia nesse, até pelo que a gente está falando. Mas esse vídeo, ele é um vídeo que te faz pensar em qual postura você quer ter em 2026. Comece pelo começo, tá? GetUp tem muitas coisas novas, muitas novidades, inclusive já em janeiro vai ter uma baita novidade, projeto inovador que a gente está fazendo, montando, tá? Mas eu quero que você, nesse momento, planeje o seu 2026 com base sólida, tá? Se você quer base, independente da sua crença que você tenha, procure a Bíblia, tá? Que a Bíblia nada mais é do que a história da humanidade e é onde tem as respostas para tudo. Certo, meu irmão? Tamo junto. Bom 2026 para você e espero te ver junto com a gente nesse próximo ano. Valeu!